Olá, humanos. Meu nome é Ter. Bem-vindos à segunda entrevista anual do Projeto Eternidade. Essas entrevistas servem para que eu possa analisar os primeiros 10 anos desse meu projeto no meu futuro. E a cada ano elas são feitas por uma pessoa diferente. Nesse caso, quem veio me entrevistar dessa vez foi o Tomate. Tomate, por favor, se apresente. Oi, gente, eu sou o Tomate, eu faço parte do projeto Anomalia junto com o Bruno e mais uma rapaziadinha aí. Bruno? Quem é o Bruno? Ah, esqueci que eu tenho que falar seu nome, velho. Não, Ah, tudo que bem. ódio. Agora isso vai para a edição final, não se preocupe. Ah. Então, gente, ele me chamou de Bruno, mas eu sou o Term, beleza? Eu gosto mais de Tyr, mas ele fala, ele quer Ter fazer o quê, né? É Ter, o Eterno. Ah, eu também conhecido como Eterno. Beleza, então, depois dessa breve introdução, vamos começar as perguntas. Então, Bruno, como está você? Como que Nossa, de, anda? de novo com o Bruno, caraca. Ah, é verdade, velho. Bruno, eu não consigo te chamar de Ter, peraí. Falando isso, Ele, ele deixa eu ele colocar. levou um minuto pra esquecer. Mas é difícil. Peraí, deixa eu deixar aqui, ó. Aí, ó. Eu não vou mais chamar de Bruno. Tá bom, Bruno? Eu vou chamar de Ter agora. Ah, meu Deus do Tá, céu. eu vou perguntar de novo pro Ter agora, tá? O Bruno saiu de cena. Como você tá, Ter? Essa é a primeira pergunta da lista, não? Isso. Eu tô bem, na verdade. E eu sou uma daquelas pessoas que vai cometer o clichê anormal do ano de pandemia, de dizer que eu tô relativamente bem, talvez melhor do que nos anos anteriores, apesar de ter sido um ano de pandemia. Hum. O que é estranho, e aí tem toda aquela coisa de você não devia dizer que você tá bem quando tá todo mundo mal. Sinto muito. Acontece, eu não sei que eu não sou a única pessoa que por Não. algum motivo aleatório teve um ano melhor que o normal. Apesar que, Mas. de fato, todo o estresse da pandemia me afetou e continua me afetando como todo mundo. Ainda assim, esse foi um ano em vários pontos melhor que o normal pra mim. Enquanto uns ganham, outros acabam perdendo, né, cara? A gente teve bastante coisa chata acontecendo, mas se você conseguiu tirar alguma coisa boa disso, acaba sendo bom pra você. Sim, apesar de tudo, tipo, foi um ano relativamente bom pra mim. É um ano atípico, né, pra todo mundo, mas se você conseguiu evoluir de alguma forma, acredito que todos conseguimos, mas se isso foi bom pra você, eu fico feliz por você. Muito obrigado. Ah, de nada. Então, Ter, fala pra mim, e pros seus ouvintes também, como foi seu último ano nos desafios dos 10 anos. O desafio de 10 anos, eu tentei, no primeiro ano, eu tinha ido bem devagar com ele, meio que pra testar as águas. Nesse segundo ano eu tentei acelerar bastante, e inclusive, e até em boa parte foi bem, apesar de meus últimos meses eu comecei a atrasar desesperadamente. E teve, eu não diria que teve nada muito destacado nas coisas que eu vi, nos animes ou filmes ou coisas que eu vi esse ano. Nada me surpreendeu tanto. Teve uma parte dele que ficou cansativa, inclusive eu ainda não consegui concluir, que existe um conceito no meu desafio de 10 anos, que é o conceito do mini desafio, que é quando na minha lista do desafio de 10 anos, do qual eu sorteio as coisas que eu tenho que assistir ou ler ou coisa assim, quando cai um mini desafio, é tipo como se fosse um outro desafio dentro do desafio de 10 anos. Antes de você explicar o que que é o seu mini desafio, explica também pro pessoal o que que é o seu desafio de 10 anos. Vai que isso aqui esteja sendo reproduzido daqui a 15 anos e as pessoas queiram fazer algo parecido. O desafio de 10 anos é uma lista gigante que eu tenho de filmes, séries, quadrinhos, livros, animes e basicamente qualquer tipo de mídia, do qual a cada mês eu sorteio algo entre uma ou quatro coisas, dependendo do quanto eu achar que eu dou conta, que eu tenho que então. Jogos também, não posso deixar de mencionar. Uhum. Que eu tenho que então experimentar aquela coisa. No geral, na maioria das coisas eu tenho que ler inteiro ou assistir inteiro, ou coisa assim. Jogos eu tenho um tempo mínimo que eu tenho que jogar, não preciso zerar o jogo. E depois disso eu ainda tenho que escrever um textinho a respeito daquilo, opinando, Uhum. ou dando alguma observação, algum comentário. Como se fosse um grande coisas que devo fazer daqui a um longo tempo, né? É aquele conceito de alguém te faz uma recomendação, ou você tem um breve interesse em alguma coisa, e você pensa, eu Sim, vou colocar na minha lista. E essa lista não existe na maioria dos casos. Para a sim, maioria das claro. pessoas, essa lista não existe de fato. Sim. Eu decidi fazer a lista.
E essa lista é muito extensa, ela tem coisas que, inclusive, eu sei que eu provavelmente não vou gostar. Antes mesmo dela ser sorteada, eu já sei, eu já imagino que eu não vou gostar. Mas ela tá na lista e eu vou respeitar a lista uma vez que seja sorteada. É aquele famoso, eu sei que é ruim, mas eu vou assistir, né? Ou eu vou jogar, né? Exatamente, até porque o desafio é esse. O desafio é eu tenho que ter o contato correto com a mídia em questão, uma vez que Uhum. foi sorteado e eu tenho que escrever o texto a respeito. Às vezes eu confesso que eu ultrapassei um pouco, por exemplo. É um jogo muito ruim e o troço quer que eu jogue Tá. 2 horas. Ah, sinto muito. Eu joguei 40 minutos e eu não aguento mais. Tchau. Tá, faz sentido, faz total sentido. E explica pra gente que aquele mini desafio que você tava falando antes de eu te interromper. O que me cansou nesse ano, em parte, e eu tive que atrasar ele um monte, tá super atrasado, mas eu ainda vou Uhum. tentar entrar em dia. Tá, Lá pela metade do ano caiu no sorteio um mini desafio. tá. Existe um youtuber de animes gringo chamado Bob Samurai, que em Uhum. certo momento ele fez um top 50 filmes de anime que não são do estúdio Ghibli. Esse foi o Tá, conceito dele. Esse mini desafio eu literalmente assisti esses 50 filmes de anime em um ano. Acho que foi lá pela tá. metade do ano e eu tô extremamente atrasado. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir um ano, mas eu vou assistir todos, isso eu garanto. Além disso, eu tenho que escrever um texto sobre cada um deles também. Ou seja, isso se soma aos itens comuns do desafio. É, como nós já estamos em fevereiro, né? Pra quem não sabe, estamos gravando isso em janeiro. Mas finja que estamos gravando no dia que você está ouvindo. É, estamos em janeiro de 2021, então você tem 5 meses pela frente, né? É, talvez 4 meses, não tenho certeza. É, E eu acho que faltam uns 20 filmes ainda. tá. É, dá tempo, né? Se você parar 25? Não pra. sei, eu tô ferrado, isso eu sei. É, se você parar pra assistir um filme por dia, dá tempo. Ah, Não mas fizer mais nada eu tenho que escrever um do. texto sobre cada um ainda, cara. Isso é É, mas urgente. aí é o famoso. Quem colocou na lista foi você, né? Ah, daí eu escrevo qualquer coisa. Francamente, uma das coisas que eu mais aprendo nesses desafios é que eu não preciso fazer tudo bem. Eu preciso só É, fazer. O mais importante é ir lá e fazer a desgraça. Fazer bem é uma coisa que você guarda para os melhores momentos. você pode escrever qualquer besteira que pode ter a pessoa que acompanhou esses animes e falou assim, cara, ele tá falando muita besteira. Ou tem a pessoa que fala assim, nossa, ele parece sabe do que fala, né? É, depende da credibilidade que você quer passar. Quem lê o meu texto sem assistir o filme É, talvez pense que eu sei o que eu tô falando. exatamente, Ter. É isso que a gente quer passar para nossos ouvintes. Muita credibilidade sobre esse desafio de 10 anos. Ah, exatamente, com certeza. Então, Ter, fala pra gente como tá a revolução do mundo, cara. Tá, a revolução do mundo, né? Como tu contou na pergunta anterior, eu tenho que explicar o que é aquele projeto. Eu não posso esquecer Boa, disso. A revolução do. por mais que seja a minha obrigação de perguntar, você fez uma refutação incrível. Eu fiz? Como? Hã? Foi incrível, cara, porque eu que tinha que te perguntar o que que é a revolução do mundo. Ah, mas eu me adiantei porque eu já sabia que ia É, vir essa pergunta. perfeito. Revolução do Mundo é o meu projeto pessoal, parte do projeto da Eternidade também, de melhorar vários aspectos da minha vida que eu sei que não estão indo bem. É o meu direcionamento em cuidar da saúde melhor, cuidar tanto física quanto mental, a melhorar a vida social, ou mesmo aprender a fazer coisas que eu gosto. Eu quero aprender a desenhar, eu quero aprender melhor francês ou coisa assim, por exemplo. Uhum, A Revolução do Mundo, então, é tipo auto-melhoramento no geral. tá. Agora, como é que ela foi esse ano? E justamente isso toca num tema da primeira pergunta, que é blá 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 blá, o meu ano até que foi bom. Sim, Ah, sim. o meu ano até que foi bom porque a minha vida social melhorou nesse ano. O que é bizarro, não é? Todo mundo preso em casa e a minha vida social É. melhorou. Como é que isso aconteceu? Mas eu queria saber disso. Eu acho que você vai responder já, mas você ter mais pessoas entrando no, por exemplo, aqui no Discord, falando, interagindo mais online, ajudou mais a sua vida pessoal? É A vida literalmente isso, social? cara. Em grande parte não foi só isso. Mas em grande parte o Discord e a interação constante com várias pessoas diferentes, até pessoas que eu não conhecia antes, pelo Discord foi o que melhorou bastante a minha vida social esse ano. O que dá uma boa ideia de quão ruim ela era antes. E além disso, eu comecei a usar bastante um aplicativo chamado Patook, mais pro começo do ano, que é um Tinder, só que tipo específico para amigos ou coisa assim. Ah, entendi. E eu conheci algumas pessoas que se tornaram contatos permanentes, amigos de fato, ou até amigos muito próximos. Então, minha vida social melhorou bastante, então esse aspecto está bem resolvido.
A minha produtividade pessoal, ela deu uma balançada forte em alguns momentos do ano, ela caiu Uhum. muito mais pro comecinho. Literalmente, na verdade, o processo de editar a entrevista anterior desse projeto, já que eu gravei ela muito mal, a entrevista Uhum. anterior foi tão difícil de editar que gerou uma onda de procrastinação entre janeiro e abril ou coisa assim. E só em maio que eu tava em dia de novo nas minhas tarefas pessoais. Uhum. E novamente por novembro ou coisa assim, eu entrei em outra onda de procrastinação, da qual eu tô saindo agora em janeiro. Boa. É sempre importante sair dessa onda. Por mais que ela atinja sempre pessoas da nossa idade, talvez até pessoas mais velhas do que a gente, né? Mas essa onda de procrastinação me atingiu também. Eu sei que, que a pauta não sou eu, mas, cara, é insuportável isso. Você fica querendo olhar pro teto e enquanto você pensa em alguma coisa pra fazer. Horroroso. É, É. isso acontece porque geralmente quando alguma coisa me distrai das minhas tarefas do dia a dia, Uhum. e eu deixo de fazê-las por alguns dias, eu tenho que correr muito para fazê-las logo, porque Uhum. senão vai se tornando uma tarefa maior na minha cabeça, desfazer o atraso e maior e maior e maior. Já Sei, que a sei. tarefa de desfazer o atraso é maior, vai Uhum. crescendo, você passa a procrastinar ela mais ainda, e aí você se atrasa mais tipo, gera um ciclo vicioso. Que É. eu só consegui vencer mais ou menos nesse começo do ano em relação a novembro e dezembro, porque eu incluí nas minhas listas de tarefas diárias, tipo, correr atrás do atraso. Eu literalmente Faz sentido. contei como tarefa, tipo, isso facilitou bastante a situação, na verdade. Procrastinação é basicamente você ficar correndo atrás do seu próprio rabo e não perceber que isso cansa você e você não tá indo pra lugar nenhum, né? E procrastinar, né, é um bicho complicado. Mas, assim, É, é. eu lido muito melhor com ele. Mesmo com as falhas de procrastinação no meio, eu diria que eu fui mais produtivo do que no ano anterior. Você respondeu uma. Você me informou um negócio engraçado, né? Que você falou sobre a aproximação de pessoas online, né? Sim. Eu não vou fazer essa pergunta agora para nossos ouvintes, eu vou deixar ela para daqui a pouco, porque ela vai chegar. Mas. Não, não, eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco. Eu tenho certeza que eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco, enquanto a gente entrar em outro assunto que essa vai dar uma atenção maior dos nossos ouvintes. Beleza, ok, vai fazendo mistério aí. É misterioso. O que mais que teve na minha revolução do mundo esse ano? Mais pro começo do ano eu melhorei bastante a minha qualidade do sono, mas até a metade do ano ela estava muito boa. Da metade do ano pra cá ela foi começando a cair. Eu acho que é por causa do calor do verão, dificulta Calor bastante. do verão. Hoje eu dormi 5 horas e me senti ótimo quando acordei. Eu acho que é basicamente isso, principalmente isso. Teve outros fatores também que decaíram meu sono nos últimos meses, mas eu acho que é principalmente o calor. É. Eu tô pensando em mudar de horário no trabalho, porque eu acordo muito cedo pra trabalhar e eu não consigo dormir cedo pra compensar isso. Eu acho que Tá, se eu eu sei que mudar não de tem horário vai dar. nada a ver, mas que hora você acorda? Eu acordo hoje em algum momento entre as 5h20 e as 5h50. Nossa, ok, é absolutamente certo. Não é especialmente cedo, tem gente que acorda muito mais cedo, mas ainda assim, é mais cedo do que eu gostaria, considerando que é muito difícil pra mim ir dormir às 10, sabe? Que seria o Uhum. adequado. Assim, eu acordo um pouco mais. Eu acordo bem mais tarde que você e já considera que eu acordo cedo já. Uhum. Então, Bruno, depois de você explicar pra gente como é a revolução do mundo, eu queria para você que você explicasse pra gente, na verdade, como que vai a anomalia. Isso é interessante, considerando que você é parte da anomalia, não é? É sempre bom perguntar, né? É praticamente um filho que você não sabe onde tá na rua, né? Como assim? Ele tá aqui o tempo todo, cara. Cadê a sua atenção a ele? É. Não, isso é interessante, na verdade, que o Milk não fazia parte da equipe da Anomalia quando ele fez a primeira entrevista, ele passou a fazer logo depois. Mas mais um pra assumir o filho, né? Uhum. Como é que é a história mesmo? Que cachorro com mais de um dono morre de fome? Cachorro de dois donos morre de fome. Isso. Deve ser isso. Anomalia. Então, isso é interessante. A minha perspectiva inicial na entrevista anterior para anomalia no futuro próximo era não fazer muita coisa. Eu realmente achei que eu tinha outras coisas para resolver antes e eu não tinha como me dedicar a resolver a pôr a anomalia em funcionamento no futuro próximo. Mas, de certa forma, a anomalia teve um certo crescimento esse ano. Ela ainda está longe de ser o projeto que a gente tem em mente, eu e tu, né, em Tomate. Hum?
Claro. Só que ela, pelo menos, ela é alguma coisa concreta agora. Ela é uma pequena comunidade, ela é um servidor no Discord que tem... Ela tem, tipo, 10 pessoas, em torno de 10 pessoas que estão sempre circulando por ela. Às vezes, talvez mais, em certos momentos. Ela tem, tipo, agora dá pra dizer que ela meio que existe, o que não dava pra dizer Há um ano atrás. muito um ano atrás, né? Um ano atrás ela era um site frequentado só pela equipe da Anomalia. Agora é um servidor no Discord frequentado por um pouco mais do que isso. Então você pode dizer que agora a anomalia realmente existe. Sim, na Tá forma bom. da Anomalia X, que é o servidor no Isso, Discord. mas não que ela não existisse antes, né? Mas agora a anomalia tá começando a tomar forma. Sim, ainda é um comecinho, ela ainda é um bebê. Ela ainda não tem muito a oferecer, de certa forma. Apesar de que o Cine Apocalipse é divertido, pra quem não sabe, o Cine Apocalipse é uma sessão de cinema coletiva que a gente faz pelo Discord todo sábado às 9h30 da noite. Que a participação é livre pra qualquer um e é sempre divertido. E onde que acontece? No Discord, né? Nosso Discord, Anomalia Sim, X, né? Anomalia X. Aliás, pessoal, a gente vai deixar aí pra vocês agora fazendo merchan, né, Bruno? Hum, Se você me permite aqui, né? hum, Eu vou fazer o merchan, a gente vai deixar o link da Anomalia X disponível aí nos comentários, não, na descrição. E quem certo. sentir a vontade de comparecer aí pra dar um salve pro Ter, dar um salve pro Tomatinho aqui, ou se não quiser participar de um Cine Apocalipse, todos estão convidados. Assim, você pode dar um salve pro Tomate, eu não tenho certeza se ele vai aparecer, né? Exatamente. Se eu aparecer, vocês podem me dar um salve. E se eu aparecer, vocês podem me dar dois, aliás, né? Porque é muito raro minha presença. Sou uma pessoa requisitada. Sim, é um negligente. Também. E apareça pra jogar, a gente joga também, né? A gente conversa sobre tudo e nem tudo sobre tudo, mas a gente conversa bastante coisa. Certo, isso acontece. E é isso, na verdade, ainda tem muita coisa pra fazer na Anomalia, a gente tá cheio de ideias ainda, só que por enquanto, pelo menos tem alguma coisa a mostrar. Legal. Bacana ver o crescimento da anomalia. Ter, depois de você explicar pra gente como que tá aí na anomalia, eu quero saber Não, uma pera aí, pergunta. deixa eu interromper isso aí, gente. Eu Tá? quero explicar. A gente faz uma pausinha na Hum, gravação a cada pergunta, e é por isso que o Tomate tá. faz uma recapitulação da pergunta anterior. Exatamente, pessoal, pelo Porque, amor de Deus. porque ele não Os tá associando. bastidores sendo revelados pra vocês ao vivo. Porque, por alguma Entendeu? razão, ele não tá associando que, do ponto de vista do ouvinte, uma pergunta vem depois da outra, e não precisa de Não, recapitulação. não. Não, mas eu quero recapitular, assim, pro pessoal, pra vocês entenderem que com uma recapitulação é igual uma grande série. Isso aqui pra vocês é uma incrível série de perguntas, entendeu? Uma entrevista incrível, onde vocês podem ter esquecido o que foi perguntado. Vocês podem estar ouvindo onde? No ônibus, enquanto tomar banho. Então eu quero que Sendo vocês se. realista, provavelmente só eu tô ouvindo isso, tá? Não, não, longe disso. Já falei, já tô divulgando isso aqui pra todo mundo já, Bruno. Ó, quer dizer, Ah. Ter, eu tô divulgando isso daqui, ó, pra todos os ouvintes do Brasil, quiçá do mundo. Tá? Isso aqui vai virar uma grande entrevista internacional. Falando em internacional, vamos falar sobre algo que remete a você, né? O que? A Que quinta é pergunta? por que você quer ser imortal? Fala pra mim. Isso é algo muito curioso. Tem pessoas que simplesmente querem morrer e você quer não morrer. Pois é, né? Que interessante. É? Querer não morrer, olha que ideia radical, né? Querer não Olha morrer. só. Também conhecido como ser imortal. Fala pra mim por que você quer ser imortal. Eu quero ser imortal? Hum, hum. Vocês ouvintes não sabem, mas eu fiquei uns, tipo, 40 segundos pensando sem falar nada. Ou um pouco mais. Ou talvez um pouco mais. Depende do ponto de vista. Mas agora eu tenho alguma ideia da resposta. A resposta que eu daria nesse momento é que vocês viram, de um ponto de vista de total de civilização humana, o quão patético foi esse último ano, né? O quão fracassada a humanidade foi nesse último ano em vários sentidos. Se você for imortal, você tem uma chance de talvez viver pro dia em que a humanidade finalmente dá certo. Talvez a humanidade nunca dê certo, é verdade. Mas se ela der certo, não vai ser no tempo de uma vida normal. E se eu for imortal, quem sabe eu possa ver. Você acha que com a imortalidade, por exemplo, você consiga. Isso aqui é um vilão da DC, agora que eu não consigo lembrar o nome, mas você absorver tanto conhecimento que você viraria meio que um eremita, Não, praticamente um oráculo, não. para as pessoas As pessoas consultarem. jovens vão adquirir conhecimento com tecnologias muito modernas, elas vão ser muito mais
elas vão estar inteiradas num mundo novo, num mundo moderno. Cada pessoa que nascer, cada nova geração vai absorver o mundo mais complexo e mais interessante no qual elas cresceram. Eu não vou ter a capacidade de ser superior às futuras gerações. Eu vou ter a capacidade de, com muito esforço, continuar me Faz igualando a elas, sentido. Então talvez. você acha que o conceito de ser imortal e ter um conhecimento finito, porém maior que dos outros, é praticamente uma teoria boba. Não, ser imortal não é uma teoria boa. Não ser imortal ser uma teoria boba, mas ter o conhecimento. Mas por causa da sua idade ter um conhecimento superior é uma teoria meio boba, Tá, tudo bem. francamente, o avanço tecnológico, o avanço científico no geral, vai tornar qualquer vantagem de idade nula a longo prazo. Muito obrigado pela sua resposta, viu, Bruno? Sobre imortalidade. É uma pauta interessante, né? Imortalidade tá sendo requisitado, tá sendo revisitado todo ano. É impressionante como isso sempre vem à pauta em alguma tipo de discussão da faculdade ou quando tem duas pessoas que não têm mais assunto e entram nesse assunto. Como assim? As duas pessoas que não têm assunto falam sobre o tempo. E Meio que, imortalidade. meio que tempo louco, tava sol e agora tá chovendo. Chegamos aqui à pergunta número 6 pro Ter, que eu queria perguntar algo bem sensível. Do que você tem medo? É interessante que ele diz, eu queria perguntar, sendo que ele tem um roteiro. É, mas eles não precisam saber disso também. Você de novo estragou Eles sabem disso, é o mesmo roteiro do ano passado, praticamente. Mas eles não precisavam saber que tinha um roteiro do ano passado também. Ok, eu tenho certeza que eles não estão ouvindo através de uma playlist no YouTube. Não, Ok. Do que eu tenho medo? isso. Um medo que me marcou esse ano, que ficou bem nítido pra mim, apesar de que ele tá reduzindo nos últimos meses, é estagnação, sabe? Uhum, A sensação de que você não tá fazendo progresso em certas partes importantes da vida, tipo, progresso profissional ou financeiro. uhum. Eu acho que talvez seja algo comum dos 25 anos de idade, você ter essa sensação de que, nossa, já foi metade do caminho até os 30 e eu não fiz Faz nada. sentido. E aí eu tenho certeza que aos 30 anos você tem a mesma impressão. E aos 40 também. E provavelmente você continua tendo essa impressão pelo resto da vida. Sim. Mas é isso, é o medo da estagnação, de não estar fazendo tanto progresso quanto eu gostaria É em aquele certas medo áreas. que aflige, é também conhecido como a crise dos 30, né? Que parece que você chega numa fase da idade que você olha pra trás, parece que não fez nada, e olha pra frente, parece que não tem terreno, né? Isso como eu disse, isso é bem comum aos 30. Estereotipicamente isso é comum aos 30 e aos 40, mas Uhum. eu sei que muita gente sente isso aos 25 já. Faz sentido. É um medo de muita gente, aliás. Uhum. Bruno, eu queria perguntar pra você Desculpa, quem é se o Bruno? Eu não conheço nem o Bruno. eu queria perguntar pra você se o plano 32 ainda 2032 ainda é necessário e depois de você responder isso, eu quero que você responda o que é o plano 32, né? Então, 2032, desculpa, o seu ouvinte merece saber e eu também. então, gente, o plano 2032 talvez seja necessário, talvez não. Os ouvintes que sabem como foi a entrevista do ano anterior, sabem que eu não respondo nada sobre o plano 2032. Ok. Eu não digo o que, que ele é, nem para que ele serve. Tem uma coisa que eu posso dizer. Quando Tá. eu inicialmente planejei esse roteirinho de perguntas, para deixar claro, gente, esse roteiro de perguntas, as primeiras 10 perguntas são criadas por mim. Depois os entrevistadores a cada ano podem estender a lista um pouco e eles também podem fazer perguntas extras no meio, de acordo com a minha resposta. Mas as primeiras 10 perguntas são minhas, e aí eu entreguei nas mãos do Tarim, e o Tarim é quem passa essas perguntas para cada entrevistador. O que significa que ao longo do ano tem chance de eu esquecer as perguntas, ou esquecer a ordem delas, ou coisa assim. Então ainda tem alguma surpresa na hora da entrevista. Mas o roteiro original das 10 perguntas é minha. Quando eu criei essa pergunta sobre o plano 2032, eu pensava, provavelmente nos primeiros vários anos do projeto, eu vou responder que sim, o plano 32, 2032 ainda é necessário. Aí talvez depois de alguns anos eu comece a responder que talvez ainda seja necessário. E no final dos 10 anos é bem provável que eu diga que não é necessário. Tá bom, você entrou na minha cabeça pelo menos. Eu não vou falar o que o pessoal sentiu, mas eu me senti no mínimo no meio de um turbilhão de sentimentos e afirmações. No entanto, como vocês podem ver, eu já respondi o talvez no segundo ano, e isso me surpreendeu.
Mas é isso mesmo. Talvez no segundo ano. Vamos ver quando é que chega o não. Eu Tá. vou dizer que o plano 2032 é algo que eu talvez tenha que fazer, mas eu prefiro não fazer. Então, o talvez é positivo. Legal, legal. Gostamos de um talvez, que é talvez sim, talvez não. Mas tá mais pro talvez sim. O propósito de eu ter adicionado na entrevista uma pergunta que eu não quero dar detalhes a respeito é porque esse projeto da entrevista anual, ele não é só para o público ou só para eu no futuro analisar o meu passado. Ele também é uma chance anual de eu fazer certas decisões ou conclusões. E uma delas é essa. Então, Tá. o plano 2032 talvez seja necessário. Isso é uma conclusão que eu tenho no momento. Justo. Justíssimo. Bem, como você foi bem misterioso, eu queria perguntar pra você qual deles está no controle. Está no controle a mesma do ano passado, o Terra. Para quem não sabe, essa pergunta se refere a uma racionalização criativa que eu faço da minha personalidade. Eu crio um conjunto de 7 personagens meus que eu uso em histórias minhas às vezes. E cada um desses é como se fosse um avatar de um pedaço da minha personalidade. Um desses avatares é o Ter, tem um U e um L na frente. E aí é o meu nome, o meu nickname como um Ter. O Ter. O Ter se caracteriza como ambiciosa e flamboyante, ou coisa assim. Meio tipo estilosa, ou coisa assim. Então, o fato desse aspecto da minha personalidade estar dominante quer dizer que eu, no momento, estou num estado que eu tenho muitos planos, muitas ideias e muitos desejos para o futuro. E eu também quero, tipo, me destacar de algumas maneiras esteticamente, apesar de que eu não faço isso. Isso é um desejo que eu tenho que eu não faço no momento. É como se fosse diversos alter egos onde você pode entrar no corpo dele, certo? Não, Falando assim, pra pessoa ter mais ou menos uma noção. não. Ok? Não, é tipo, todos eles funcionam ao mesmo tempo, sabe? Uhum, É como se eu agrupasse pedaços da minha personalidade de uhum, acordo com as causas, as origens deles, ou coisa assim, ou como eles são uhum. alinhados um com o outro. Tá. E todos eles existem de uma vez. Uhum. O fato de um deles estar dominante quer dizer que é a parte da minha identidade que eu estou focando nesse momento da minha vida. Tá, entendi. Faz sentido. Uhum. Tinha um. É porque eu não vou lembrar o nome agora, mas tinha um escritor famoso e brasileiro que ele tinha cerca de três. Era bem parecido com você, cara. De acordo com o momento que ele vivia, de acordo com o que ele estivesse sentindo, ele, ele assumia uma Pseudônimo cara. diferente? Isso, um pseudônimo diferente, perfeito. Eu só não lembro quem que é. Eu peço Uhum. desculpas até ao ouvinte por trazer a informação incompleta. Sim. Eu vou dizer que eu me inspirei nesse conceito no Dan Harmon, que é o escritor. É mais famoso por ter criado o Rick and Morty. Só Uhum, que ele criou antes disso a série Community. A série Community tem inicialmente um elenco de 7 personagens muito diferentes um do outro, mas cada um deles, de certa forma, é um pedaço da personalidade do criador Dan Harmon. E esse conceito que me inspirou a criar esses 7 personagens para representar um pedaço da minha personalidade também. legal, bacana. Bacana. Isso não, isso é algo que eu gosto muito. Ah, é, lembrei o nome do escritor, famosíssimo. Pouca coisa pra esquecer, é Machado de Assis, né? O Machado de Assis fazia isso? É, fazia assim. Ok. Bom pra ele. Ah, parabéns ao Machado de Assis, hein, ó. Legal, Machado. Parabéns pra você, viu? Ter, deixa eu perguntar pra você. Por que que você escolheu o Tomate, também conhecido como Rafael, pra te entrevistar esse ano? Certo. Eu já tinha, desde antes de começar de fato esse projeto, a ideia de que todos os membros da equipe da Anomalia em algum momento me entrevistariam. Uhum, Esse ano eu te escolhi, em parte porque eu sei que você cursa jornalismo. boa. E eu queria te dar uma chance de fazer uma entrevista. Eu não sei o quanto de entrevistas vocês aprendem na faculdade de jornalismo, mas aqui está uma entrevista. Então, entre os membros da Anomalia, você foi o primeiro. Apesar de que, tecnicamente, foi o Milk, mas ele não era da Anomalia na época. Hum,
E, aliás, explica pro pessoal, tenta dar um overview aí, já que eu já me apresentei já, mas lembra o pessoal aí quem que são os carinhas que estão atrás da anomalia. A anomalia é formada por mim, Ter, pelo Tomate, pelo Tarim, o Zé Joelho. Acredite ou não, esse é o nickname que ele escolheu. Ele é conhecido como Zé Joelho e eu não queria falar o nome dele porque fica mais patético ainda. Mas é um bom nome, aliás, eu gosto desse nome. E mais recentemente o Milk. Só nome criativo. O Zé Joelho pra mim é o mais criativo de todos, mas só nome criativo e são pessoas legais, né? Tirando o Zé Joelho que às vezes tá de brincadeira, né? Ah, Aliás, ele diz que os nicknames são criativos e eles recusam usar o meu. não, o seu nickname é muito criativo, só que eu te conheço o quê? Há 10 anos quase? Você me conhece Te há conheço. 10 anos quase, você me conhece há tipo 13 anos, cara. Há 13 anos, perfeito. 13 anos, eu te conheço há 13 anos, eu te amo só por um nome, aí do nada, eu tenho que. O meu cérebro não consegue acostumar, meu cérebro Do ele é muito nada, lento tu me pra. conheceu pelos primeiros anos como Bazara. Bazar eu conseguiria te chamar de boa, mas Ter é um pouco mais complicado, é muito mais recente. Ok, então esse é o motivo de eu ter escolhido você como entrevistador esse ano. Ah, perfeito. Obrigado, viu? Eu me sinto honrado com esse convite. É, você deveria. O ego tá lá em cima já, né? A Ai, gente ai. tá chegando no final da entrevista, o ego vai inflando, não adianta não. Estamos indo pra 10ª pergunta agora. É a 10ª, não é a É 9ª? a 10ª pergunta, estamos na 10ª pergunta. Chegamos lá, Ter. Ok. Aos pouquinhos, mas chegamos. Agora estamos quase no cume da colina. É sério que já é a 10ª, tu não pulou É a alguma? 10ª pergunta, meu caro amigo. 10ª pergunta. Eu tenho certeza que, assim como o tempo passou voando pra gente, pro telespectador e pro ouvinte, ele nem sentiu esse tempo passando. Ele tá assim, nossa, mas que pena, 10ª. Podem ser 36, vocês não sabem. Na verdade, vocês sabem porque ele já contou antes, mas vamos fingir que vocês não sabem. E eu queria te perguntar aqui se você vai continuar o seu desafio de 10 anos. Se você Sim, quer continuar também, né? sim. Esse é outro daqueles pontos em que a entrevista. Na verdade, essa pergunta é a principal função da entrevista. Interessante. Quando em 2000 final de 2018 eu tive a ideia de fazer o desafio de 10 anos, eu me toquei que eu estava assumindo um compromisso que prenderia a mim mesmo no futuro por 10 anos. Uhum. Isso pode ser que é desagradável, porque pode ser que ao longo de 10 anos eu mude bastante e eu decida que essa ideia toda é idiota, mas por alguma razão eu sinta o compromisso de terminá-la. Não, que isso. Sua ideia não é idiota, eu tenho certeza. Não, Que calma, isso aí. calma. Mas eu posso Tá, daqui a desculpa. 2 anos achar que a ideia é idiota. Ah, faz sentido, daqui a 2 anos. Mas eu tenho certeza que quem vai te ouvir, eu vou falar agora nem como entrevistador, tá? Eu vou falar agora como amigo que te conhece. Quem vai ouvir, às vezes, pode até se sentir interessado, Oter, em criar algo bem parecido com, assim, com o que é mais tangível à realidade da pessoa, sabe? Por exemplo, você deu mix de animes, mangás, jogos e filmes, mas, por exemplo, se alguém um dia quiser fazer isso aí só sobre animação, totalmente tangível. Uhum. Aliás, no primeiro ano do desafio eu fiz um desafio de cortar de animação. É perfeito aí, ó, tá vendo? Aliás, você que tá ouvindo aí, quiser fazer algo só seu, fizer um desafio de 10 anos de livro e quiser também falar pra gente, você se sentem interessados em fazer alguma coisa no. Se Por você exemplo, for um megalomaníaco delirante, que nem eu, fique à vontade. Isso, e também temos não é uma rede social, né, Ter? É basicamente um fórum, né, onde nós conversamos, né? É um fórum bem atrasado. Isso, é muito atrasado, gente, mas sintam-se à vontade, esperamos que daqui a alguns anos ele não tenha mais essa carinha, mas é a Anomalia Zero, onde tudo começou, tá? Se vocês quiserem postar lá também o desafio de 10 anos de vocês, sintam-se à vontade, né? Vocês reparem nos talentos de entrevistador do Tomate. Ele bajula o entrevistado, ele faz merchan de diversas coisas. Tá muito talentoso, Rotter, pelo amor de Deus. Vocês contrataram um jogador caro. Não tem ninguém me pagando aqui não, viu, pessoal? Isso aqui é totalmente pro bem da humanidade. O que ele não é tão bom como entrevistador é em não perder o fio da meada. Exatamente. Porque eu tenho certeza que agora ele não lembra se eu respondi a pergunta ou não. Não, claro que não. Claro que não, quer.
Claro que não respondeu. Então, eu quero continuar assim o Projeto Eternidade. Ele teve uns momentos que foi exigente, mas na verdade ele tá divertido. Não foi exigente demais pra eu querer desistir. E eu ainda tô no estado de espírito que ele é interessante pra mim. Tá, legal, legal. Uhum. Aliás, eu gosto muito desse desafio de 10 anos, viu? Que bom. Pode parecer que não, mas eu leio as suas resenhas. Eu tenho certeza que você não lê. Ah, você pode ter certeza que eu leio. Pelo menos uma vez por semana eu acesso o Anomalia no meu trabalho, né? Espero que ninguém do meu trabalho esteja ouvindo. Mas eu dou uma acessada lá às vezes. Uhum. Ok, obrigado então. Ah, de nada, que isso. Estamos indo aqui para a 11ª pergunta, que é... Ter, hoje, como você se definia o que é ser humano? Gente, pra quem viu a entrevista, ouviu a entrevista do ano passado, vocês sabem que quando o Milk fez essa pergunta, que tá fora do meu roteiro original, ele acrescentou essa pergunta. Eu fui totalmente desarmado, porque essa não é o tipo de pergunta objetiva e sei lá, materialista que eu geralmente saberia responder. Então eu dei uma enrolada, eu tentei forjar uma resposta do Éter. E eu acho até que em certo momento eu tava chegando a algum lugar, mas no final não cheguei a lugar algum. E o que eu posso Ok. dizer depois de um ano, essa pergunta de vez em quando ela voltava à minha mente e eu ficava pensando nela de volta. E depois de um ano eu posso dizer que eu ainda não sei responder essa pergunta. Essa pergunta, sei lá, ela realmente é meio subjetiva pra mim. Então tudo que eu posso dizer é que o que é o ser humano? Pra mim a resposta pra isso é uma resposta materialista biológica. A Tá. informação que eu posso dar hoje em respeito a isso é que, sendo o ser humano essa criatura materialista biológica, do meu ponto Uhum. de vista, nós devemos aproveitar a oportunidade única que a gente tem entre os seres vivos da Terra e, sei lá, tentar fazer algo legal da vida. Tipo, tentem aproveitar, tentem não ser babacas, tentem não destruir o planeta, porque a gente vai precisar dele depois. É, faz sentido. Principalmente, tentem fazer um mundo decente e parem com essa ideia estúpida de que o mundo como ele existe hoje aconteceu sem querer. Porque o mundo, no geral, ele foi criado pelas decisões coletivas de todo mundo. Então, se vocês pensam que é impossível o mundo ser melhor, é porque coletivamente. Tipo, se as pessoas continuarem pensando que é impossível o mundo ser melhor, então coletivamente ninguém vai decidir fazer ele melhor e vai continuar uma merda. Então, o único jeito do mundo ficar melhor é se as pessoas acreditarem que isso é possível. Se você não acredita que o mundo é melhor, você não tem como melhorá-lo. E é isso que eu posso acrescentar aqui no momento. É porque não adianta você também ser imortal e você não ter a consciência que coletivamente você precisa ser pelo menos alguém decente, né? Sim, a menos que eu quisesse ser imortal, tipo, sugando a juventude de todo mundo, ou coisa assim. É. É, mas aí você coletivamente não seria decente, você seria um baita de um canalha, né? Mas aí eu faria robôs ou coisa assim pra me acompanhar. Ah, tudo bem. Acabar com como que seria o ser humano sem ser humanos, perfeito. Eu seria um ser humano. Mas só você também, né? É, tudo bem que a pergunta é o que é o ser humano, né? Então tudo bem. Então, o que é o ser Começou. humano? Eu sou o ser humano. Exatamente. O ser humano sou eu. Ah, esse daí é um bom tweet, né, pra você filosofar, né? Se você tivesse em 2012, isso daí seria com certeza para em todos os grupos dos meus pais, dos grupos dos tiozinhos por aí, porque isso é uma boa frase. Esse tweet vai ser muito mais interessante quando eu for o único ser humano vivo, porque eu sou imortal e todo mundo morreu. E aí eu vou twittar o que é o ser humano. Eu É, vou dizer, eu perfeito. sou o ser humano. Mas Porque aí não vai tem ser no, muita necessidade, né? ou no singular, porque só tem eu. Aí o tweet vai ser muito mais interessante. É verdade, faz sentido. Então, gente, com todas as perguntas agora concluídas, nós estamos encerrando. Eu quero lembrar que eu vou deixar vários links na descrição para algumas coisas que nós citamos, né? A Anomalia Zero, a Anomalia X, e também as nossas páginas no Facebook e a nossa conta no Twitch, na qual não existe nenhum conteúdo. E eu também quero encerrar agradecendo muito ao Tomate por ter concordado em gastar essa 1h30 me entrevistando, e além disso, todo o tempo de preparação anterior. E eu também quero dizer ao Tomate que eu espero vê-lo mais participativo na Anomalia nesse próximo ano, porque ele ainda Eu tem muito a vou, eu contribuir. vou. Pode deixar. Não, olha o desespero do cara.
Não, pode deixar aqui a parte desse ano aí, 2021, vai mudar bastante coisa, principalmente a minha participação, que vai de quase zero pra mais de um, você pode ter certeza. De uma escala de 0 a 10. Mais de um? Nossa, isso já é É, muito promissor. é. Não, é promissor, é praticamente o dobro. Praticamente o dobro. Praticamente não, é o dobro, é o dobro. Não, calma. De 0 a 1 é infinitamente maior. Sim, você tem razão. Vocês podem também perceber que minha matemática não é muito boa, né? Eu faço apenas a matemática. Então, gente, um segredo. 3 dos 5 membros da equipe da Anomalia são de humanas. Aqui é um problema. A gente não sabe fazer conta. Beleza, então. Tchau, humanos. Até mais. Tchau, gente. Muito obrigado por ouvir. Espero que vocês tenham gostado. Falou. Falou!